A vivência de Game Engine seria o que exatamente? Então seria um ambiente de desenvolvimento e execução de videogames. As duas coisas, não simultaneamente, claro. Ora você está desenvolvendo, ora você está executando. Mas tem condições de fazer as duas coisas. São duas funções aparentemente conflitantes, que dá muito problema. Para desenvolvimento você precisa de alguns recursos e para execução outros. E às vezes isso dá algum problema que a gente vai tentar contornar. Então a ideia da execução é uma instalação de diversos gêneros. Você tem games, ou jogos, né? Então você tem o Age instalado e você pode trocar o jogo um e no outro, né? Vamos ver como é que funciona isso. Funciona desse jeito, né? Os jogos se comportam como os plugins do Age, né? Certo? Tem tudo instalado e você precisa instalar uma parte adicional. É isso que a gente vai lidar. Vamos ver isso aqui. Efeito da duração. O que será isso? Bom, o efeito da duração é uma propriedade que nós vamos explorar para ter sucesso, para ter alguma utilidade, né? Então, o que acontece é que os games não são tão efêmeros como, por exemplo, para cinema. Aqui, ao contrário do cinema, os filmes que são lançados são do cinema. Os filmes que são lançados são exauridos rapidamente. Então, tem um efeito de popularidade imediata, depois cai no esquecimento muito rápido. No caso de games, a coisa não é assim que acontece. Nós temos muitos casos de jogos que duraram anos sendo ativos. Então a gente vai usar essa propriedade, nós vamos tirar proveito disso aí. Remasterização. Bom, remasterização é uma das maneiras de a gente tirar proveito da duração. Então o que é remasterização? Você pega um jogo antigo e dá uma melhorada na imagem, que é para manter ele atual. Então, o pessoal que tinha comprado as versões originais podem se interessar por uma versão mais bonita. Essa é a ideia. Então, modifica a atualização dos dados, do jogo, texturas, vídeos, modelos, etc. Que é para dar uma melhorada no visual. Não precisa afetar o código do jogo. Você não precisa mudar nada no jogo. Muitas vezes você vai ter que recozinhar, né, refazer o jogo, porém sem mudar os códigos. Uma eventual atualização do Game Engine pode ser necessária se você mudar muito, fizer grandes modificações nas texturas. Eventualmente o Game Engine não suporta texturas e modelos mais novos, então você pode precisar atualizar o Game Engine, mas desde que mantenha os mesmos protocolos de comunicação. Um outro utilidade que a gente pode aproveitar para aproveitar a ideia da duração é a expansão. Então você tem um game funcionando, ele é popular, e você pode tentar ampliá-lo ou modificá-lo ligeiramente para você manter ele no mercado. Então, modificação de código do jogo é necessário nesses casos. Você precisa dar uma modificada, provavelmente acrescentar mais alguma coisa, modificar uma história, coisa do gênero. Não precisa remasterizar, você pode usar a mesma base de dados e texturas, o que é uma vantagem. Você não precisa fazer download de muita coisa. Você pode fazer uma atualização, modificação pequena no código, espera que seja pequena, claro, né? E sem grandes downloads, sem grandes tempos. Né? Mas provavelmente terá que fazer uma modificação do código. Porém, é mais complexo de fazer isso. A expansão não é assim de imediato. Existem alguns cuidados que precisam ser tomados, que a gente vai ver logo em seguida. Bom, página em branco, remasterização, expansão. Os precursores dos videogames,
Vamos ver como é que fica isso aí. O primeiro videogame foi Space War, desenvolvido por Steve Russo, guarda esse nome, em 1962. Bem antigo, né? Em 1962 ele usou um mini computador. O mini dele era uma máquina enorme, só que era mini comparado aos mainframes. Ele tinha uns recursos gráficos, era um PDP-11 da DEC, que nem existe mais. Certo? Então era um mini, mas era uma fortuna de caro. Né? Era usado em pesquisa. Então, o Steve Russo era um pesquisador, foi o autor do primeiro videogame que se tem notícia. Ele também foi responsável pela primeira implementação de Lisp no mundo. O Lisp foi desenvolvido em 58 por McCarthy e ele fez a primeira implementação oficial, implementação prática. A telinha aqui do Space War original, certo? Ele tinha um recurso gráfico, bem precário, né? Muito limitado, mas tinha. Depois veio algumas coisas, né, que deram origem aos primeiros games. Claro que você pensa assim, poxa, isso aqui é um Atari, né? Então o Atari ele tem muito menos recursos que um computador daquela época, um PDP-11, só que ele é muito mais barato. Né? Então, a ideia do console barato e versátil é muito simpática. Tá? Então, e aqui é a versão do Space War para o Atari. Certo? Então, o jogo foi desenvolvido aí pelo Russo, o código foi disponibilizado e o Atari fez muitos jogos. Né? Então, a ideia do console barato tem uma razão de ser, né? Porque não dava para comprar um PDP-11. Aqui era muito caro. Então, os consoles, aqui o Atari e seu Space War, certo? Então, tinha uma linguagem de programação rudimentar, eles eram limitados, porém, tornavam acessíveis as produção de jogos também limitados. E sem divisão de trabalho, não havia grandes equipes. Então, na realidade, era praticamente tudo feito por programadores. Então, os recursos eram isso aqui. Ó. Então, não tinha pessoal que desenvolvia vídeos, áudios, era meio mais limitado. Também o hardware não dependia, não podia dar conta, né? Tá? História, isso aqui eu não vou tirar esse vídeo. Daqui é um jogo Filco, nem é digital. Tá? Então vou tirar essa transparência. Bom, os computadores, em 1983, já existiam computadores antes disso. Os computadores que tiveram algum sucesso com jogos foi os Apple, um pouquinho antes disso. Mas em 1983 os computadores começaram a ter uma prevalência nos games, né? Então, aqui é uma foto do MSX, um game japonês, não um game, mas é um computador lançado com uma pretensão de ser um computador para game, né? Ele foi lançado no MSX, ele tinha uma parceria com a Microsoft e comparado aos Apples, ele era muito mais avançado. Né? Os Apples já estavam meio obsoletos, né? Isso já estava sendo lançado aí o Mac, mas também a ideia não é a mesma, porque um computador lançado em 83, ou o Macintosh, ou um PC, são muito mais caros que esse aí, e nem tem tanto recurso para games quanto o MSX. Certo? Porque o MSX ele iniciou uma fase onde o game tinha multiprocessamento, então tinha o principal, que era na CPU, tá? Tinha um processador de áudio, um processador de vídeo ou GPU. Então o MSX já tinha isso tudo, certo? Coisa que, por exemplo, os PCs e os Macintosh não tinham. Tá? Era só um processador e pronto. Certo? Então ele já era adequado segundo a mentalidade dos jogos.
apesar de ser um computador, e era um computador completo, certo? Linguagem especializada foram testadas nessa época, né, no 63, e lançaram algumas linguagens de programação própria para jogar. Não deram muito certo, não. Uma linguagem especializada para game não acaba se engessando demais. Então a ideia que existe ainda hoje é você ter várias linguagens e você usar o recurso de cada uma. Consoles modernos, isso aqui, o que tem? Multiprocessamento, temos principal, que é a CPU, processador de áudio e processador de vídeo. Os computadores pessoais também têm isso, né? Certo? Componente do game. O que tem num jogo? Então, um computador, um jogo, é basicamente um programa de computador. Considerando o digital, claro, né? Então, software. Quais são os softwares que tem ali dentro? Você tem no nível de hardware, que são as APIs gráficas que vêm na máquina. Essa API gráfica, aquela DirectX da Microsoft, OpenGL, Vulkan, que é mais moderna, então são APIs gráficas muito ligadas ao processamento gráfico. Então, o desenvolvedor de jogos raramente mexe com isso aí. Né? Vem junto com a máquina. Então, são programadas em C, Assembler, né? É coisa do fabricante do hardware, geralmente. Aí tem um baixo nível. Um baixo nível, apesar do pessoal de desenvolvimento de games não gostar de mexer, às vezes tem que mexer. Certo? Então, é um programa, elementos de programação, que é preciso ser feito. Certo? A tendência, a ideia é que o desenvolvedor não mexa nisso, mas às vezes não tem jeito. Certo? Aí o pessoal chama essa parte de baixo nível, que seria a API no sistema operacional, aquela parte que o jogo se comunica com o sistema operacional. Isso também faz parte da evolução dos jogos, porque já tem, nos consoles também tem um sistema operacional. Isso não tinha antes, né? Então, isso aí, no passado era tudo feito no hardware, né? Certo? Então tem uma API do sistema operacional que a gente vai chamar de principal, ou seja, é uma parte principal do jogo, né? Ok? Alguma coisa os desenvolvedores vão ter que fazer nesse sentido. Temos também o Game Engine. Esse Game Engine, tá, também é de baixo nível, é do mesmo nível da API do sistema operacional, porém o desenvolvedor não mexe muito nisso aí não. Tá? Porque é um conjunto de funções de biblioteca e uma parte de runtime que vai ser o núcleo do jogo, mas a ideia é que o desenvolvedor de games não mexa muito nisso aí. Algumas vezes é possível, é necessário mexer, ok? Porque o game engine, às vezes, fornecido por uma empresa não tem tudo o que precisa. Não aconteceu de alguns desenvolvedores de jogos criarem game engines específicos. Tá? Por exemplo, a Unreal, né, que foi da Electronic Epic Games. Né? Então, a Epic Games criou o game engine Unreal. Tá? E o Far Cry, não, esqueci o nome da, né? O Far Cry foi desenvolvido o CryEngine, porque não tinha engine adequado. Certo? Então, agora você tem os game engine que muita gente usa. Okay? Então ele tende a ser uma parte portável do game. São normalmente escritos em C, C++. E temos ainda o alto nível, o nível de inteligência artificial, a parte de lógica, a parte de comportamento, como é que o jogo vai se comportar no nível superior. Então, essa parte aí é onde o desenvolvedor gosta mais de se interferir ali, né? Então, normalmente são feitos em linguagens especiais ou scripts. Pode ser feito em C, C++? Pode. Né? Pode. Não é muito bom, não. Né? O C++ e o C são
dedicadas mais ao nível baixo e hardware, né? Mas, claro que o C++ o pessoal acha que é alto nível, mas não tão nível tão alto quanto da lógica e do comportamento. Outros componentes do game são os dados. Um game é um programa que tem uma característica interessante. Ele tem muito mais dado do que código, certo? Porque tem muito dado mesmo, né? Tem muito vídeo, por exemplo, né? Você vai precisar de vídeos, pedaços de vídeos, os cutscenes. Os cutscenes são vídeos pré-gravados, né? Diferente dos vídeos produzidos pelo próprio jogo, os cutscenes são vídeos pré-gravados que entram num pedaço, numa parte ou na outra e são apresentados, né? Então tem muito. Temos também as imagens e texturas, ela que dão a característica gráfica do videogame, textura de superfícies, imagens e etc. Muita quantidade disso aí. Áudio, né? Tem muito áudio, também pode ser produzido pelo próprio game. No passado eles eram produzidos, davam um somzinho muito ruinzinho. Os Atari, todos produziam o seu próprio som. Era bem ruinzinho. A tendência atual é que esses áudios sejam caprichados, tenham voz humana, tem música, né? Então esses áudios tendem a ser melhorados e são muitas vezes feitos fora do game. Modelos 3D, terrenos e animações, isso aqui é uma grande parte dos games, tá? São produzidos em modelos 3D e animações. No passado mais antigo, você tinha modelos 2D, tinha os sprites, agora tudo 3D, certo? E as animações também 3D, certo? Boa parte do game tem esses dados. E a descrição das cenas, como elas se juntam as coisas. Então, eu coloquei em vermelho, que apesar de ser um dado, então, eles são escritos como se fosse uma forma de linguagem de programação, né? Então está em vermelho. Às vezes, uma descrição da cena parece um programa, não um dado. Cooking. Não, cooking é um termo que algumas empresas usam para representar a feitura do jogo. É a ideia de você misturar um conjunto de elementos, uma receita, certo? Você mistura tudo e o resultado é alguma coisa diferente de todas as partes individuais. Então, cooking, né? Então, está aqui uma panela e aqui vamos colocar os nossos componentes. Então, imagens e texturas a gente coloca na panela. Modelos 3D e animação também coloca na panela. Note que são coisas diferentes, né? Imagens e texturas são imagens estáticas. Os modelos 3D são dados diferentes do que são as imagens e texturas. E produzido muitas vezes, geralmente, por fontes diferentes. Deixa eu ver, complica um pouco, né? Vídeos e áudios. Outro dado que é produzido de uma maneira diferente dos outros anteriores, com seus formatos específicos, formato de áudio, formato de vídeo, todo diferente, né, do outro. Okay? Agora, do lado direito, nós temos os elementos de software. Então, temos aqui a primeira parte, aquela parte de hardware, DirectX, OpenGL, Vulkan. Bom, aqui são todos softwares, mas são diferentes entre si, né? Temos a API do CO, que seria o principal, e o Game Engine. Diferente do anterior, feitos em linguagens diferentes, e você tem que botar isso na panela. Tem o Game Engine que está entrando aí como um elemento grande, né? Você não está mexendo nele, mas a API do SO pode resolver alguma falta que o Game Engine faça. Temos aqui as lógicas e comportamentos, que é a parte de alto nível do jogo. Essas muitas vezes feitas em linguagens especiais. Por isso que está em vermelho. Então já é
consideravelmente diferente dos anteriores. E temos a descrição de cenas. Eu coloquei desse lado, pode às vezes você acha que é dado e às vezes acha que é programa. Certo? Está aqui em vermelho um pouquinho mais escuro. Okay? Põe isso tudo na panela e cozinha. Certo? Porque uma vez feito isso, cozido, né, o resultado vai ser diferente de tudo os seus componentes. Né? Baixo nível, vamos falar aqui um pouquinho do Game Engine, que é um código de baixo nível, que tem uma espécie de núcleo do Game. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um Game Engine do XNA, que é da Microsoft, que foi muito usado no Xbox. E como é que ele é? É um conjunto de softwares, né, de algumas bibliotecas estáticas, você tem lá inicialização, loads, compare, né? Você carrega uma parte de dados que pode estar em outro lugar, e tem um loop de tempo de execução, aqui update, draw, update, draw, update, draw, update, draw, e até terminar, tem um game over ali, uma load content. Então isso aí é a ideia de um game engine, certo? Então a tendência, espera-se que a gente não mexa muito nele não. Ele vem pronto, você simplesmente coloca os outros softwares que você pode precisar para relacionar com ele. Vamos usar aqui no nossa apresentação essa figura aqui. É um game engine, está um pouquinho, né, mais diferente, porque eles não são necessariamente... A ideia do loop sempre existe, né? Você tem o update e o draw. Depois você tem esse begin scene e o end scene, né? Eu vou usar essa figura para game engine. São elementos de software que a gente vai não mexer, vai pegar ele e transportar direto. Claro que no desenvolvimento do Age, a gente mexeu nisso aí. Né? Unreal. Isso é um game engine, está aí, eu esqueci de tirar. Sistema de desenvolvimento. Bom, visto que a gente trabalha com um monte de elementos diferentes, é conveniente você ter um programa que gerencie isso tudo aí. Então, o sistema de desenvolvimento faz isso. Você tem o código fonte, certo? Que pode ser um programa ou dados, produzido por alguém ou algum outro programa. Então, esse código ele é compilado, ou seja, ele é processado, porque você precisa tornar ele compatível com a máquina. No código, ele inicialmente é só compatível com pessoas que o fizeram. Né? Depois de compilado, ele é linkado para o programa. Certo? Então, tem essa fase aqui do cozimento. Né? E isso tem que ser feito para vários elementos. Aqui é o programa. Esse tem um retângulo vermelho está vazio. Então, nós temos aqui o código de baixo nível, que seria o principal, aquela parte que eu falei para vocês, o API do sistema operacional. Ele passa por um compilador C1 e produz um objeto que é linkado até e é colocado no programa. Né? E aqui, em adição a esse baixo nível, tem umas bibliotecas em geral e tem um game engine, que eu coloquei aqui nessa mesma fase. E nós não vamos lidar com fonte desse game engine, ele vai vir pronto para a gente, por isso que ele não tem aqui parte de código, ele só tem a parte de linkagem. Então a biblioteca vai ser linkado para produzir esse objeto aqui lá no programa. Aqui temos a parte de alto nível, um C2, eventualmente essa linguagem de alto nível é diferente da primeira, produz o objeto. Aqui os objetos são todos, têm que ser compatíveis, que vão ficar na mesma máquina. Certo? Temos também dados, muitos dados. Então são dados de aqueles dados que a gente falou, vídeo, áudio, etc, etc. Eles podem ser compatibilizados através de um processo de compilação. Então você tem dados fontes e você pode ter dados processados, data object, quer dizer, já é um dado compatível com uma determinada máquina. Então você tem lá imagem, tem vídeo, tem som,
de fontes diversas. Você transforma isso tudo num dado específico a cada máquina, que depois também é linkado para formar o programa. Né? Podemos ter também nesse programa uma chamada máquina virtual. Por exemplo, no caso de quando você tem hardware muito diferentes, aí você tem essa máquina virtual que faz uma compatibilização de hardware. Né? Caso, por exemplo, do Android. Né? Então, o Android é uma máquina virtual. Ok? Então, esse é um sistema de aumento muito adequado aos consoles, onde você pega os dados e coloca direto no bloco do sistema do programa executável. Okay? Porque os consoles muitas vezes não têm um sistema operacional tão poderoso para você manipular os dados durante a execução. Então você manipula antes. Né? Nesse caso aqui os dados são manipulados antes da execução. Alternativamente aos consoles, você pode ter um modo muitas vezes utilizado nos computadores de jogos, onde você tem aquela parte inicial de código de alto nível, baixo nível, vai ter os dados. Só que no caso dos computadores, eventualmente você não faz essa compilação. Você deixa os dados como estão e faz a transferência no modo de execução para uma das partes. Aqui eu estou fazendo para o alto nível, mas pode fazer também para o nível de código principal, certo? Então, essa aplicação que o data passa para dentro, né, é mais comum em computadores. Isso vai depender do porte da máquina. Muitas vezes você tem um computador, só que ele não é tão poderoso. Aí, algumas vezes, o produtor do game faz mesmo para o computador algo semelhante ao que é o modo console. Então, ele faz uma compilação dos dados para facilitar a vida do seu computador mais fraquinho. Okay? Então, tem esses dois métodos. Um dá mais ênfase ao modo antes da execução e outro durante a execução. Esse antes e depois a gente vai ver muito. Porque o desenvolvimento é feito antes e a execução é depois. Né? E aqui temos o programa pronto, um bolo. É o cookie. Certo? O resultado final é diferente de todo o resto. Certo? Claro, se você tiver aquele modo de desenvolvimento para computador, você mantém os dados do jeito que eram. Tá? E esses dados podem ser modificados, que é o caso da remasterização. Você modifica só os dados. Certo? Então, para a remasterização, o método do PC, do computador, é o melhor. Né? Porque os dados ficam preservados na forma original. Ou a expansão. Né? A expansão você vai precisar de modificação de código. Tanto as duas, a ideia desses dois casos é fazer modificação sem ter que passar pelo processo de recozimento. Tá? Do cooking lá, aquela figura anterior. Então você modificar imediatamente, mesmo depois de pronto. O que é meio complicado, né? Você modificar elemento do bolo depois do bolo pronto. A remasterização é tranquila. A expansão é um pouquinho mais complexo, mas dá para fazer. Junção. Bom, já que você vai juntar um monte de coisa diferente, vamos ver o que é junção. Né? Então você temos o nível intermediário, quer dizer, aquele nível de baixo nível, que não é hardware, nós temos o que se chama junção anterior, que é o que se faz analisa o processo de junção, de misturar coisas, antes da execução. Por isso o nome junção anterior. São feitos com linguagem de tipo forte, porque o tipo forte facilita a verificação de compilação e evita erros futuros, erros de execução onde a coisa é catastrófica. Tá? Então, você perde muito tempo analisando antes para evitar perder tempo na execução. Então, a junção anterior transforma a execução numa execução muito rápida. Então, dados binários, como no caso aqui dos consoles, você pega os dados todos e transforma ele em binário e tem alta eficiência na execução. Então, por isso você perde um tempo na compilação, antes da compilação, para você ter uma execução muito rápida.
No nível de IA e alto nível, a coisa é um pouquinho diferente, né? Você tem o que se chama junção posterior. Muitas vezes você tem que decidir o que fazer depois da execução está ocorrendo. Tá? E como no caso aqui da expansão, você quer fazer a expansão do programa, o programa já está feito, então você fazer depois. Tá? Os processos de expansão, muitas vezes você tem que usar essa junção posterior aqui. Tá? Então, o tipo fraco é que se a junção for muito forte, você vai ter problema de separar as duas. Okay? Então, as linguagens de tipo fraco são mais adequadas para esse processo de junção. Tipo fraco até sem tipo. Dados não são binários. No caso aí daquela caso do PC, onde você preserva os dados em sua forma original. Não binário quer dizer não compilado, né? Porque você imagina uma imagem, ela é um dado processado, só que não é um formato computado de PC, de RAM. É um formato de imagem. Tá? E alta eficiência na parte de desenvolvimento. Aqui você tem um desenvolvimento mais fácil, porém você prejudica a execução. Trabalhar com dados não binários de tipo fraco, junto ao posterior, a sua execução vai ser prejudicada. Então você tem que fazer um compromisso. É aquela história de lá do começo, onde você tem um ambiente de desenvolvimento em conflito com o ambiente de execução. Eles aparentemente são conflitantes. Não é aparentemente, eles são conflitantes. Então você tem que resolver esse problema. Eles são realmente um conflito que você tem que ser administrado. Bom, no processo de desenvolvimento você vai usar, muitas vezes, uma linguagem auxiliar. Estamos usando uma máquina virtual, que a gente já falou dela, da máquina virtual, muitas vezes você precisa dela. Aqui é a máquina virtual, o programa, e tem uma máquina virtual dentro dele. Essa máquina virtual está pronta, no caso do Android, por exemplo. Né? E aí, você tem a máquina virtual e o código de ligação que vai ser transferido. Então, você transfere essa máquina virtual toda como um conjunto para dentro do programa, que é aquele retângulo vermelho ali na direita. Depois, você transfere o código de baixo nível e engine. Né? O código de alto nível, você não vai transferir do mesmo jeito que antes, porque você tem essa linguagem de máquina virtual. Ou você transfere diretamente esse código de alto nível para a máquina virtual, ou você tem um processo de loader, né? Um loader na máquina virtual para esse código de alto nível. Esse processo ele facilita o desenvolvimento, mas também tudo que se facilita o desenvolvimento, a execução fica piorada. Certo? Então, o que muitas vezes se faz é usar esse método de loader na máquina virtual para o desenvolvimento e depois usar o processo de compilação direto para a execução. Linguagem especial, linguagem também chamada binding. Certo? São muitas vezes linguagens proprietárias, então você tem o JavaScript, Lua. Linguagem proprietária, por exemplo, tem o Unreal, tem uma sua linguagem, o Ogre tem uma sua linguagem. Cada sistema de desenvolvimento muitas vezes tem sua linguagem auxiliar. Aí você tem a Lua. A Lua é uma linguagem feita lá para o pessoal do centro do DCC da PUC do Rio. Né? Muitas vezes essas linguagens são apenas simples e fáceis de usar pelo desenvolvedor do game. Não tem nenhuma tem grandes coisas a falar para ela. Sobre a Python. O Python é uma linguagem auxiliar bastante usada em games. Então tem vários sistemas de desenvolvimento que usam o Python, por exemplo. O Panda usa Python e alguns outros. Né? O Panda 3D usa o Python. Né? É uma linguagem de tipo dinâmico. Ele tem tipo, mas é dinâmico, é orientado a objeto, que tem uma facilidade de compilação. Tá? E para desenvolvimento é útil.
E temos o Lisp. O Lisp não é muito utilizado em games, mas ele é muito utilizado em outros tipos de aplicações, como, por exemplo, aplicações gráficas, aplicações de CAD, etc., que a gente vai ver brevemente. Tá? E é uma linguagem especial que tem mais recursos que as outras. Essas linguagens anteriores são simplesmente linguagens escolhidas pelo desenvolvedor. Então, o dono lá do Game Engine escolheu o JavaScript, por exemplo. Então, fica. Então, tá bom. Ok? Bom, atualização. Nós temos a atualização de shared objetos. Tá? Então, nós temos o main do lado direito, esquerdo, e o shared objeto do lado esquerdo, direito. Está aqui o shared objeto, né? O SO. O termo DLL é usado no Windows. Outros sistemas operacionais usam essa expressão SO, shared objects. Ok? Por que ele está aqui primeiro? Porque o shared objeto geralmente é feito antes. Então, nós temos aqui o objeto main, feito depois do shared objeto. Então, você tem a importação desse shared objeto para dentro do main. Então, é um recurso bastante utilizado em muitos sistemas operacionais, inclusive para outros tipos de programas. Você tem muitos shared objetos para ser compartilhados com vários mains. Então, o principal, ou seja, o main, é posterior ao shared objetos. Okay? O SO pode ser usado por vários. Então, ele fica lá guardadinho e pode ser usado por outros. Por exemplo, um caso do Game Engine, que é um típico shared object, né? Que ele está pronto lá, guardadinho, e pode ser usado depois. O principal chama SO. Então, o desenvolvedor do main tem que conhecer o SO anteriormente, né? Por isso que ele fez uma ligação anterior. Pode ser usado como atualização, né? No caso do Game Engine, você atualiza o Game Engine como um todo, certo? Podendo dispensar o processo de compilação total. Né? Se você for uma linkagem dinâmica, você atualiza lá o shared object e ele atualiza o main. Ou pode ser por compilação, né? Também dá. Então, o shared object permite a facilidade de atualização. Certo? Você mexe só no SO. Adota a metodologia fonte compile link. Aquela figura que a gente mostrou. Código, compilação e linkagem. Usa a junção anterior, né? Porque você tem que conhecer tudo do SO antes de fazer o main. O outro modo é a expansão por plugin. Nesse caso, é o contrário. Você tem o main, né, que é feito antes. Então você tem o programa funcionando. Não tem plugin ainda. O plugin é feito depois. Aqui, ó, plugin depois do main. Né? Ele é um código tipo shared, né? Ele vai ser para o sistema operacional para o main, ele é um código objeto tipo shared, né? É tipo DLL também, só que é feito depois. Ok? Ele tem chamada de um lado, mas tem para o outro também. Isso a gente vai ver que é um complicador, né? Porque é necessário que haja uma comunicação do plugin para o main. Então, o plugin é posterior ao principal. Então, se ele é posterior ao principal, como é que você vai colocar no main alguma coisa que chame o plugin se ele não existe ainda, né? Certo? Então, o plugin é específico a um principal. Ele não pode ser usado em outros. Então, o principal tem ponto de chamada virtuais. Por que ele tem ponto de chamada virtual? Ele precisa ter esses pontos de chamada virtuais porque quando o principal ou o main é feito, o plugin talvez ainda não exista. Tá? E o plugin tem os pontos de entrada. Então, esses pontos de chamada virtual é um complicador adicional para você confeccionar o main. Né? Você tem que colocar alguns pontos de chamada virtuais no main que serão ativados pelo plugin. Certo? Os pontos de chamadas reais têm que ser criados a partir do plugin. Né? Então, o ponto de chamada ele é virtual na hora que você faz o main. Porém, ele tem que ser
existir como ponto de chamada real depois que o plugin é colocado, senão não vai funcionar. Então use a junção posterior. Anatomia do plugin aqui, nós temos o plugin, tem um headerzinho, né, um pedaço de código, tem o código de ligação, esse código de ligação ele é feito em função do main, né? Tem a chamada externa, que são funções compartilhadas em geral, por exemplo, outros SOs. Aqui, ó, né? Biblioteca externa. Então, essa chamada externa chama uma série de bibliotecas externas que o meu main não chamava. Okay? Esse é um código de expansão, né? Porque ele fecha. Essa biblioteca ela é totalmente estranha ao main. Tem um código de retorno, como esse resultado tem que se retornar ao programa principal. Tem uma instalação, isso é importante. Certo? Essa instalação é que vai chamar a partir do plugin para o main para que essa ligação seja possível. Né? Coisa que simplesmente o shell direto normal não tem. E, eventualmente, um dado dele. Aqui um plugin, né? Main, a API de programação é usada no plugin. Então, o main tem que fornecer uma API de programação. Tem que fornecer um conjunto de protocolos que o plugin vai utilizar. Precisa de um loader no lado do main. Então, o main tem que ter um sistema de carregamento. No caso do SO não precisa, porque ele pode ser ativado, o sistema que não é plugin e pode se ativar diretamente pelo loader do sistema, por exemplo. Né? No caso do plugin, não. O loader precisa estar, né, tem alguma coisa que seja ativado nesse main. Precisa do instalador do lado do plugin, alguma coisa que crie os pontos de chamadas reais. Tá? Exemplo. Então, exemplos de main muito comuns. Né? Por exemplo, os browsers, Firefox, Chrome, eles usam bastante plugins. São programas que são expansíveis. Okay? Tem muitos tipos desses, muitos programas. Então, exemplo de programa de uso geral. Certo? Então, Firefox, Chrome e outros. Tá? E aqui vamos ver algumas outras curiosidades aqui. Esses outros programas. AutoCAD, GIMP. O GIMP é um programa de manipulação de gráficos, de imagens. Tá? O AutoCAD é de modelo 3D, CAD, 2D, 3D. E temos uma série de outros exemplos de programas que usam plugin. Então, tem programa de som e por aí vai. Né? Uma característica desses programas que eu coloco embaixo aqui, AutoCAD, GIMP, todos eles são programas Lisp-based. Eles têm um sistema de Lisp dentro deles, que facilita esse processo de ligação. Não é obrigatório, por exemplo, Firefox e o Chrome não precisa, pode ter um outro sistema de ligação, tá? Para aquelas chamadas virtuais. Mas a grande maioria dos programas que usam plugins são esses tipos de Lisp Basic, porque para eles é fácil de produzir esse código de ligação. E essa chamada, transformar a chamada virtual em chamada real. Ou seja, essa chamada da instalação equivale a uma operação no código do main. Tá? Quando você faz um programa instalador do lado do plugin que chama alguma coisa dentro do main, o main é alterado. Certo? Então, essa alteração é meio complexa e tem que ser feita com cuidado. Então, não existe o caso de Firefox, Chrome, etc. E outros têm esse sistema. Certo? Como ele é feito, eu não sei. Tá? Porém, no caso do AutoCAD, GIMP e muitos outros, é feito através do Lisp, da máquina Lisp que tem dentro deles. Cuja alteração é bastante mais tranquila. Né? Então, nós temos esse programa Lisp Basic, que tem muitas aplicações de plugin. E como plugins passivos, eu vou colocar aqui
um sistema Lisp que é bastante utilizado, que é o XLisp. XLisp é uma versão de Lisp, o X que vem de Xwindow, né, que foi originalmente desenvolvido para sistemas Unix, Linux, né, mas então tem a versão portada para o Windows, certo? E ele aceita muitos plugins, né, plugins de áudio, etc, etc. Né? Tem muitas coisas que são plugins desse sistema Linux. O Kalisp que a gente escolheu para usar, aí é uma versão de eLisp, que é uma versão de Lisp simplificado, parecida com o Alto Lisp, não é exatamente igual, né? Mas tem essa versão. Isso aqui eu não é. Deixa para lá, não sei o que é isso. Game local, tá? Como é que funciona o game local? Já que a gente já mostrou aquele bolo, tudo começa aqui com o Game Engine, você tem que ter ele. Senão você não vai conseguir produzir o jogo. Então o Game Engine, ele se relaciona com o principal, que é aqueles arquivos de baixo nível do SO, tá? Ele se relaciona geralmente com esse módulo update aí. Ele chama o update e o principal é chamado também pelo update. Certo? Então o relacionamento deles vai nesse sentido. E existe um relacionamento do primário com o resto do sistema operacional. Então você tem I/O, vídeos, etc. Tá, né? Ok? Aqui tem, por isso eu separei aqui o draw do end-scene, né? Que é a parte do Game Engine que trata da renderização propriamente dita. Certo? Então esse end-scene ele faz a geração da imagem. Tá? Quando eu falei do XNA, você tinha só um draw. Né? Então esse draw tem vários estágios. Então você começa a cena, no begin, tem o draw out, essa parte ainda não entrou na GPU. E finalmente a ativação da GPU em si, end-scene. Tá? Então está aqui um game local pronto para ser usado. Né? Isso é o principal contém o jogo. E aí você pode ter outras coisas adicionais nesse principal, como por exemplo, comunicação com a internet, por exemplo. Aí vai aumentando. Certo? O Game Engine inteligente, como é que ele vem a ser? Vem a ser o Game Engine gráfico original, uma máquina Lisp, você tem os controles da máquina Lisp para o Game Engine e funções callback do Game Engine para a máquina Lisp. Certo? Repare que até aí eu não tenho o principal, né? Porque a máquina Lisp pode ser um principal. E temos a comunicação de I/O no remoto. Então, o Game Engine inteligente, ele é só um Game Engine porque ele não é um jogo, tá? Então ele tem uma máquina que pode ser programada e produzir um jogo, mas ainda não é um jogo. Tá? Então, um Game Engine inteligente a gente chama também de Zero Game, ou Game Nulo. Tá? Porque ele tem tudo para ser um jogo, só que ainda não é um jogo. Está faltando o quê? O jogo, o miolozinho da máquina Lisp ali. Certo? Como ela é programável, você pode colocar o seu jogo tudo ali dentro. Okay? Não tem problema. Tá? Dá para fazer. Tudo bem, isso vai ter aquele questão da eficiência, né? Da eficiência de tempo de execução. Às vezes você pode precisar de código que não seja da máquina Lisp. Aquilo que eu mostrei lá da máquina auxiliar, muitas vezes a máquina auxiliar da linguagem auxiliar é um pouco lerda para jogos. Beleza, então existe um compromisso aí a ser feito. Sabemos disso. Um game local edge, aqui nós temos o edge, né? Então temos a máquina virtual, o I/O e o Game Engine. A máquina virtual é a máquina Lisp. E alguns dados que vai precisar. E aqui o plugin principal. Então o plugin principal vai ser aquele código que vai ser expandido a partir de um plugin. Né? Então aquele código que faltava
no game local, que é aquele principal, vai ser transferido para o Edge através desse plugin. E vai ter data 1 aqui, né? Então você pode ter um plugin, outros plugins, etc, etc. Né? Ok? Então repare que agora o game está completo, né? Porque você tem o principal, você tem o game engine, então você pode ter todo o ciclo funcionando, certo? E a comunicação entre esse principal e o resto do jogo pode se dar pela máquina virtual, né? Porque através do binding, que a gente viu da linguagem auxiliar, ou pode se dar diretamente pelo Game Engine, através daquela ligação lá do Game Engine com o restante. Tá? Lisp. Bom, vamos ver um pouquinho que a gente usa Lisp aqui, porque a proposta desse Game Engine é usada no Lisp. Bom, primeiro que ele é bastante poderoso. Tá? Foi desenvolvido lá conceitualmente pelo John McCarthy, em 1958, como uma forma de tratamento de linguagens. Né? É um processo de análise de linguagem de programação. Certo? Então ele tem uma metodologia de implementação muito fácil de ser adotada em inteligência artificial e outros processamentos que usam, que os jogos usam. Por exemplo, busca em grafos, listas e procedimentos que algumas linguagens não tratam muito bem. Tá? É adotada, é bastante usada em inteligência artificial, porque ela foi feita para ser um processador de árvores binárias que faz processamento de linguagens. Então, vai por aí a sua vantagem. Então, nativo processamento de árvores binárias em tempo de execução. Certo? Já isso se deve àquele Steve Russell, né? Que o John McCarthy ele criou o Lisp como uma ferramenta para construção de compiladores. Já o Steve Russell pegou a árvore binária que existe em todo compilador e criou uma máquina de execução para essa árvore binária. Certo? Então, o criador do Lisp seria o John McCarthy, em 1958, e o primeiro máquina Lisp de execução foi em 1962 pelo Steve Russell. Máquina de diferença é adaptável em tempo de execução. Certo? Então, essa é uma condição necessária para você ter um processo de adaptação, né? E bastante flexível. Veja bem, plugin, uma máquina que precisa de um plugin, se ela não for adaptável, você tem aquele plugin e nada mais. Então, a expansibilidade do método plugin precisa de ter um sistema bastante adaptável. E máquina de diferença é usado para inteligência artificial. Certo? Você vai precisar de lógica de um game, por exemplo. Um game tem que ter uma lógica. Quem ganha, quem perde, por aí. Né? Tem um loader. Tá? O loader nativo de código Lisp. Então ela já tem um loader que a gente não vai precisar mexer. Tá? Já vem com ele. Compilação e linkagem. Vou falar um pouquinho aqui de compilação e linkagem para ver onde a gente vai se meter. Certo? Então, compilação e linkagem, esse ciclo que está aí, que eu já mostrei anteriormente. Né? Foi mostrado código, compilação, linkagem, programa. Então aqui eu tenho uma expressão, A mais B, certo? Eu tenho que traduzir esse A mais B que está escrito numa coisa que o programa entenda, que o computador entenda. Então, é feito um processamento aqui, esse C1 que é um compilador, esse C1 ele lê esse A mais B e inicialmente ele produz, a partir desse A mais B, uma árvore. Essa estrutura de árvore de elementos aqui, o A, o mais e o B, para ser usado posteriormente, porque o processador não trabalha bem com caractere alfanumérico, ele trabalha melhor com essa árvore aqui, aí ele consegue identificar quem é quem. Né? Então aqui eu tenho um operando A, um operando B e um operador mais. Esse nulo é para identificar que existe um fim de uma árvore aqui, então termina em nulo. Certo? Depois nós temos o C1B, que se chama analisador e gerador de código.
Às vezes o analisador pode estar no C1A. É que eu coloquei o C1A para gerar essa árvore binária aqui. E o C1B faz uma análise para ver se ela está correta. Né? Então o C1B vai dizer que para você ter uma soma, você tem que ter o A e o B. Certo? Se ele consertar, aceitar que está correto, ele passa para uma outra fase, que é o gerador de código. Que vai para o link e vai para o programa. Então, repare que essa árvore binária é extremamente importante para qualquer compilador. Chega aqui um objeto, máquina virtual. Né? Então, o uso de árvores binárias foi introduzido por John McCarthy, em 1958. E é atualmente parte integrante da maioria dos compiladores. Então, isso é fundamental você ter esse conceito de árvore e sendo usado. Né? Então, o compilador ele vai trabalhar isso anteriormente da execução. Okay? Então, ele faz isso. Ele cria essa árvore, analisa essa árvore, logicamente, quem vem depois, quem vem antes, o que você vai fazer. Essa ideia aqui, ó. Ué, você tem um operando A, um operando B, e no meio tem que ter um operador. Então, para o compilador e você vai. Aí, a partir daí, ele gera o código, nesse caso, o código objeto para aquela árvore. Certo? Repare que o código-fonte pode ser diverso. Tá? Mas uma árvore, uma vez gerada, ela é mais fácil de ser entendida pelo gerador de código. Né? John McCarthy é considerado por muitos o criador do Lisp. Ele foi o primeiro a idealizar essa questão da árvore binária, né? Árvores binárias. Né? Contudo, a primeira implantação do Lisp se deveu ao Steve Russell em 1960. Ou seja, ele pegou a árvore idealizada pelo McCarthy e criou uma máquina de execução para a árvore diretamente. Certo? Então, a linguagem Lisp não precisa do código objeto, porque ele já tem uma máquina de execução direta. Então, essa é a grande vantagem do Lisp como linguagem auxiliar. Ele não precisa de código imediato, um código binário. Certo? Basta só a primeira fase aqui. Ó. Então, árvore binária. Vamos ver como é que funciona a utilização de árvore binária. Isso aqui é uma curiosidade, certo? Como as árvores binárias podem ser utilizadas. Então, aqui é uma expressão A mais B vezes C, entre parênteses ali. Não? Então, nós sabemos que o A mais B tem que ser executado antes, senão dá errado. Certo? Aqui eu tenho uma árvore binária, mas só que não. Né? Então, essa árvore binária vai dar errado, vai ser mal porque eu tenho que executar primeiro o A mais B. Então, eu preciso de colocar alguns elementos nessa árvore adicionais. Certo? Então, essa árvore resolveria o problema? Resolve. Certo? Mas eu posso fazer essa árvore de uma outra maneira. Certo? Eu posso modificar essa árvore para algo assim. Está correto o vezes C? Tá. Eu só preciso fazer uma modificação no A mais B. Então, eu faço uma hierarquia. Tá? Para identificar que ela vai ser resolvida primeiro, eu faço isso. Ó. Certo? Aí eu garanto que a execução vai ser começada primeiramente pelo aquele nó A mais B. Certo? Facilita a vida, porque eu não preciso de onde começa e onde termina. Por isso que eu coloquei o A mais B em amarelo agora. Certo? Porque eles estão afetados pelo parente e o parente some. Né? Ou seja, parêntese para na linguagem escrita é muito chato, né? Mas isso no computador é pior ainda, né? Então, essa árvore daqui de baixo para o computador é bem melhor do que o parênteses. Ok? Tá aí mais ou menos resolvido? Tá. Né? Dá para resolver? Dá. Mas a gente pode fazer alguma coisa assim. Por exemplo, se eu quiser fazer essa expressão aqui, seno de A mais B vezes C. Aqui eu tenho um probleminha, né? Porque o mais, que é um operador, ele está no meio. E o seno, que seria um operador, está na esquerda. Isso coloca um problema na minha máquina de execução para a geração do código depois. Né? E aí, o que eu faço então? Eu posso fazer uma modificaçãozinha nessa árvore aqui. Ó. Certo? Eu posso escrever
aquela árvore desse jeito. Eu inverto a posição e coloco todos os operandos à esquerda. Certo? Detalhe, eu não preciso ter essa expressão à esquerda escrita. Eu posso trabalhar na parte escrita do jeito anteriormente, mas a árvore pode ser diferente. Porque para o computador, essa árvore de baixo fica melhor do que a do meio. Ok? Eu posso colocar agora, já que essa árvore de baixo ela é praticamente universal, eu posso colocar agora a minha função seno aqui. Certo? Então, repare que eu consigo alterar o programa alterando a árvore de uma maneira bem mais fácil. Tá? E detalhe, essa máquina, essa árvore que está aqui, esse gráfico, ele está dentro do computador. O que está na esquerda é coisa escrita. Para o computador não serve para nada, mas essa árvore que está aí no meio, ela está dentro do computador. Né? Então ela está própria para execução. Então, em Lisp, então você tem o quê? Você tem o código, certo? Tem o loader, que está na própria máquina virtual, certo? Esse loader, ele cria, a partir do texto, o código imagem, que é em árvore binária. Né? O código fonte é o A mais B, é escrito. Essa árvore binária, a pessoa a gente chama de código imagem, porque ele é uma árvore binária, é toda binária, né? Que é a imagem daquele código. Certo? E ele pode ser executado diretamente aqui pelo NV-eval, certo? Que também faz parte da máquina virtual. Ou seja, eu não tenho necessidade de um gerador de código na máquina Lisp, o que facilita a vida. O que é um pouquinho diferente das outras linguagens. Mesmo que as outras linguagens de linguagens auxiliares possam fazer a interpretação rápida em tempo de execução, elas vão precisar da máquina, da geração de código, certo? Mesmo que seja um código, já faça uma vez só, né? Então, a interpretação, por exemplo, do Python, por exemplo, ele é interpretado. Então, o Python, ele interpreta o código-fonte uma vez, mas ele gera o seu código equivalente, certo? Um código equivalente. Então, ele tem um tempo de perda nessa máquina virtual aí de gerar o código. O Lisp não tem, certo? É um processo de leitura bem mais rápido, é um processo de linkagem rápida, porque a máquina vai simplesmente introduzindo essas imagens em árvores na máquina Lisp e vai executando. Tá? Comparar aqui com o compilador de outras linguagens, só que ela pode ser linguagem compilada ou linguagem interpretada. O processo é o mesmo, tá? Okay? O código virtual, o código ABJ do interpretador, ele é feito direto na memória, então é mais rápido, mas tem que ter. Ok? Dois. Então, é uma máquina em diferença adaptável em tempo de execução. Aqui eu tenho um exemplo aqui de como ela faz isso. Ele faz o A mais B. Está aqui a primeira parte do código. Esse código eu posso aumentá-lo dentro do código de execução para isso que está aqui. Certo? O código escrito é só para a gente aqui que precisa ler. O computador precisa ler essa árvore, ter essa árvore lá dentro. Certo? E ele faz isso dentro da própria máquina. Não precisa a gente estar escrevendo. E aqui agora o seno de A mais B. Certo? Programas adaptados em tempo de execução. É aquilo que eu preciso para você criar um sistema de plugins bastante versátil. Modificáveis, expansões e atualizações. Certo? Coisa que fazer com linguagem convencional, fazer plugin. Eu preciso escrever todo o principal e a máquina
que vai portar o plugin, ou seja, fazer o main, todo ele sendo com funções virtuais, o que é meio complicado, né? Com chamadas virtuais. Isso é possível, né? Então, certos programas que têm sua característica de responsabilidade têm mecanismos para isso. Então, tem tabela de função, tabela de chamada de sistema. Então, certo? Dá para fazer. Tá? Mas é quase como se você estivesse fazendo um sistema operacional novo para cada máquina. Complicado, né? Certo? Ok? Então é como se você quiser fazer isso em C, por exemplo, você teria como se fosse fazer um sistema operacional simplesmente para executar jogos. Meio complicado, né? Mas dá para fazer, mas é pesado isso, certo? Colocar o principal todo com chamada de funções virtuais. É meio complicado. Então, vamos ver um exemplo aqui de plugin. Aqui, ó. Para o XLisp, aqui tem muitos plugins no mercado aí, né? Tem plugin para som, plugin para estatística, né? Então, como é que é feito aqui? Um plugin do Lisp. Então, exemplo aí, criar uma função nova ads, aí tem uma parte aqui do plugin, que é a própria função ads, e tem a função de instalação. Aqui vamos ver para o Calisp que a gente está usando aqui muitas vezes, aqui, ó, certo? Criar uma nova função. Essa função eu chamei de plugin mesmo, tá? O nome pode ser qualquer. O nome é o que eu quero. Né? Dá. Certo? Aqui, ó. Temos aqui em vermelho aquela primeira parte, que é aquela parte do código de ligação. Tá? Isso tudo definido pela API do Calisp. Tá? A segunda fase é o próprio plugin. Nesse caso, o meu plugin ele faz a função exponencial. Não precisaria, né? Porque o Calisp já tem essa função, mas aí eu estou só para exemplo um plugin. Então tem a função, nova função criada, que é chamada plugin, e ela simplesmente vai fazer uma função exponencial. Pode ser qualquer coisa. Tá? E temos o código retorno e temos aqui a instalação. Tá?